E no vídeo de hoje nós iremos ver a continuação de alguns momentos perturbadores que somente o Chris pode nos proporcionar. E para quem achou que os momentos que já mostrei foram os únicos, não conhece muito bem essa personalidade totalmente bizarra do Chris, tendo em vista que em quase todo episódio do seriado ele já mostrou a mesma, seja por fazer coisas completamente aleatórias e inesperadas, ou até mesmo por realizar uns feitos bem perturbadores com algum familiar. E dito isso então, vamos começar pelo episódio 14 da temporada 12. Enquanto Peter e Brian assistiam televisão, Chris chegava ali o questionando se podiam passar um tempo juntos. Porém, como Chris não era nem a televisão e nem a internet, e também pelo fato que o Peter precisaria praticar sua loucura, ele acaba enganando Chris para se livrar de qualquer atividade de pais e filhos. E então, já de noite, Lois descobria que seu pai acabou se acidentando na escada rolante, e como a sua mãe não estaria disponível para ficar com ele, Lois e Meg também falavam que não iriam poder tomar conta dele, restando apenas uma opção que seria o Chris. Com o garoto aparentando estar triste pelo seu pai não querer ficar com ele, Lois acaba rapidamente lhe convencendo para que fosse cuidar do seu avô, até chegando a questionar o Chris se ele por um acaso iria se desviver, pois isso seria bastante ruim para sua reputação como mãe na vizinhança. E já na casa do Carter, Chris lamentava pelo triste ocorrido com o seu avô, ao mesmo tempo que lhe questionava como estava sendo a sua rotina, com o Carter logo revelando que era uma sensação horrível, tendo em vista que só podia ficar ali esperando sua perna se recuperar, falando também que por conta daquilo acabava ficando bem entediado. E enquanto Chris lamentava a triste situação que seu avô se encontrava, Carter recordava que o pior de tudo era que ele não podia se relacionar, com ele falando que gostaria que existisse uma forma de fazer isso sozinho, e depois de ter finalmente feito poderia ir tirar uma boa soneca. Ouvindo isso, Chris então decide lhe mostrar uma coisa, resultando com o seu avô minutos depois ficando bem aliviado, falando que essa experiência havia sido fantástica. E ao questionar se a atriz que interpretava a Mulher Maravilha não estava realmente ali, Chris logo comentava falando que tudo isso havia vindo da sua cabeça, com Carter lhe perguntando quando que poderia repetir aquele feito novamente, e o Chris respondendo que podia fazer basicamente quando não estivesse fazendo nada. Porém, quando Carter falou que gostaria de tentar com a sua mão da próxima vez, com isso descobrimos que o Chris foi quem acabou aliviando seu próprio avô. Indo agora lá para o episódio 9 da temporada de número 13, enquanto uma comemoração ocorria na pré-escola do Stewie, com a Lois falando que aquele era um grande momento para o filho, mas Brian comentava que ele só estava mudando de uma sala verde para uma sala roxa, o que fazia Lois ficar mais emocionada só de lembrar das últimas vezes, enquanto Peter revelava que mentiu para o seu chefe para ganhar o dia inteiro de folga. E enfim, quando Stewie recebeu seu certificado, ao mesmo tempo que Meg conhecia aquele fotógrafo que estava no local, chegando a ser questionada se já havia trabalhado com um modelo antes, com a Meg revelando que nunca nem sequer havia estado em uma foto, ao mesmo tempo que ele enfim revelava o seu trabalho de procurar talentos como ela, chegando a lhe dar um cartão com o seu número caso estivesse interessada. E então já em casa, quando Meg enfim comentava sobre o ocorrido com os seus pais, com o Peter até achando que suas orelhas estivessem com defeito, e com isso Meg fala que eles como sempre estavam agindo como péssimos pais. Lois, por favor, devolva isso para a fábrica. Acho que estão com defeito. Ai, meu Deus, Peter, você arrancou suas orelhas. Foi o jeito mais fácil de dizer que a novidade dela é ridícula. E então no estúdio de fotografia, enquanto Meg ainda nervosa comentava que precisou usar o banheiro várias vezes, o fotógrafo por outro lado apenas falou que não tinha nada com o que se preocupar. E então já no final da sessão de fotos, Meg acaba descobrindo que a profissão de modelo era um pouco diferente, pois o fotógrafo estava apenas interessado em tirar fotos de seus pés. E voltando para casa, Meg comentava sobre a nova profissão para os seus pais, porém eles continuavam achando que estivesse mentindo sobre tudo isso. E então de volta no estúdio, Meg não apenas se surpreendia com suas fotos tendo sido um sucesso, como também não tinha certeza se gostaria de ingressar naquela vida, tendo em vista que se tratava basicamente nas suas fotos serem colocadas em um site adulto. Enquanto isso já em casa, Chris após terminar de ler um único capítulo resolveu lhe dar uma recompensa, e chegou a girar uma roleta com vários tipos diferentes de conteúdos adultos. Durante isso a roleta acaba parando bem nos conteúdos inusitados de pés, fazendo Chris rapidamente perceber algo de diferente naquele site, por fim descobrindo que um daqueles pés pertencia a ninguém menos que a Meg, mas só acaba indo contar a novidade para seus pais depois de 15 minutos, o que obviamente significava que ele apenas demorou bastante para descer as escadas. E agora indo lá para o episódio 9 da temporada 14. Depois de ter tido seu sofá do jardim roubado, Peter com a ajuda dos amigos decidem fundar sua vigilância comunitária. Porém logo no primeiro turno quando Peter dava de cara com um desconhecido, e instintivamente logo chegou a disparar a sua arma contra o suspeito, mas acabava descobrindo que era ninguém menos que o filho do Cleveland. Peter, onde você está? Peter! Tá, eu vou assistir The Good Wife sem você. Ao contrário de você, eu desviei de uma bala.
E já no dia seguinte, quando Peter resolveu dar uma passada no hospital para se desculpar pelo ocorrido, Donna inesperadamente acabou lhe acusando de algo terrível, com ela falando que o Peter só disparou por causa da cor do garoto, enquanto ele obviamente negava ter feito isso propositalmente. Mas o ocorrido acaba resultando com uma desavença entre os amigos, fazendo Cleveland começar a ter a mesma opinião que sua esposa, enquanto Peter voltava a revelar não ter nenhum problema com pessoas de cor diferente, e para provar isso resolveu fazer várias coisas para se conectar com a cultura, fazendo ele até se vestir como um afro-americano. Porém, ao comentar que pretendia jogar a tinta marrom no corpo para ficar ainda mais parecido, Lois rapidamente perdia a paciência falando que era uma ideia estúpida, fazendo ela até mesmo bater nele repetidas vezes com aquela revista, ao mesmo tempo que Chris e Meg assistiam aquela cena, e como de costume chegavam a fazer o que sempre faziam em situações como aquela, que consistia basicamente em arrancar os restos dos fios de seus cabelos, dando a entender que o casamento dos pais já estava afetando diretamente eles dois, porém resolviam a situação apenas causando ainda mais dor neles mesmos. Agora indo lá para o episódio de número 10 da temporada 17, e no shopping local de Quahog, enquanto Chris, Brian e Stewie faziam uma refeição, uma garota bem atraente resolve ir falar com ele, questionando Chris se ele por acaso iria para o baile da escola na sexta, porém logo descobria que o garoto ainda não tinha planos para comparecer, e mesmo com ela falando que havia pensado em ir junto dele para o baile, comentando que se mudasse de ideia eles ainda poderiam ir juntos, o que logo fazia com que o Chris perdesse a paciência com sua insistência, e obviamente resultava com ela desistindo e deixando o local. Com isso Brian comentava sobre o que havia acabado de acontecer, pois o Chris acabou dispensando sem nenhuma razão aquela atraente garota. Porém ele estava mais preocupado com a comida do que com ela, fazendo Brian questionar o que havia de errado com o garoto para fazer aquilo, ao mesmo tempo que Stewie falava sobre a possibilidade do irmão não ser um hétero, com o Brian questionando se isso era realmente possível, e com isso Stewie revelava que poderiam investigar esse mistério. E então já em casa, enquanto Brian voltava a comentar que não tinha chances daquilo ser real, Stewie por outro lado achava que ele só havia comentado isso por puro ego. Em seguida eles decidem ir trocar umas palavras com o Chris, e para não dizer o real motivo Stewie revela que vieram ali para fazer uma pesquisa, com ele confirmando que seu irmão era hétero logo na primeira pergunta, com o Chris até agindo de uma forma inusitada enquanto respondia a pesquisa. Em qual ano você ouviu a música da Bette Midler? Você tem que ter amigas. Ai, 1972. E foi fabuloso! Não necessariamente gay, só bom gosto pra música. Fazendo Brian enfim questionar o Chris se ele gostava ou não de garotas, pois ainda não acreditava que ele havia dispensado aquela garota do shopping. Com isso Chris então revela o real motivo do porquê fez aquilo, com o Brian descobrindo que ele tinha 28 páginas de conteúdos adultos abertas, falando que estava tão viciado no virtual que perdeu o interesse por garotas reais. E pensando nisso revela que iriam ajudar ele com isso, pois lhe ensinariam a pensar naquilo como qualquer adolescente normal, com o Chris rapidamente aceitando ser ajudado, mas também lembrava da última vez que resolveu parar com o vício em açúcar, com o Peter gentilmente lhe pedindo para passar o xarope. Porém, como Chris já estava sem controle, agarrou com força a cabeça do seu pai, e inesperadamente chegou a puxar a mesma do corpo enquanto gargalhava. E por último lá no primeiro episódio da temporada 19, na igreja católica de Quahog, enquanto Stewie tentava assistir a sua série no celular, mas devido à internet de visitante do local não chegou nem perto de aproveitar a experiência, com ele obviamente desistindo, mas ao menos iria comer o biscoito no final, ao mesmo tempo que descobria que não teriam um biscoito com café como de costume, fazendo Stewie furioso gritar um palavrão bem ali no meio da igreja. Porém dessa vez todos à sua volta acabam entendendo o que ele havia falado, o que logo resultava com a Lois preocupada com o julgamento das outras mães, e Brian confuso com o fato de todas as pessoas terem entendido Stewie, pois ele sempre havia falado coisas do tipo em todo lugar possível, e o que Lois tanto temia chegava a se concretizar, pois devido ao fato do Stewie ter gritado em voz alta um palavrão na igreja, Bonnie chegou a se recusar a deixar sua filha Suzy perto do Stewie novamente, o que além de fazer a Lois ficar surpresa com a decisão, também faz com que ela começasse a investigar quem havia ensinado aquelas palavras ao Stewie, fazendo Peter cair das escadas com o intuito de fazê-lo repetir os palavrões, até que enfim descobria que ela mesma foi quem havia o ensinado, e com isso Lois rapidamente pensou em tirar um descanso naquele resort, enquanto Peter como um bom marido lhe apoiava na decisão. Não, eu acho que você está certo. Não podemos pagar por isso. Fora que se eu for, não estarei aqui para ajudar em casa ou alimentar vocês, monitorar o uso da internet todos os dias. Você vai. Mas você devia ir com certeza. Com ele falando que tudo ficaria bem na sua ausência, e até lembrando do último passeio que fez com o Chris, mas durante isso acabaram por acidente desvivendo um golfinho, e chegavam a fazer aquilo repetidas vezes novamente de forma acidental. Porém, enquanto Peter comentava que seria melhor se voltassem, Chris por outro lado chegou a falar que eles deveriam continuar desvivendo até o último dos golfinhos, resultando naquele momento bastante memorável entre pai e filho.